a aula está sendo gravada. Então, vamos começar pelo que eu tinha comentado até com vocês lá no grupo do WhatsApp, que seria uma proposta que eu tenho para fazer para vocês. Em que consiste essa proposta, pessoal? Eu estava olhando, né, o andamento da disciplina, que nem eu disse, eu monto o planejamento, mas eu gosto de ir acompanhando esse planejamento com o passar do tempo. E eu percebi, né, analisando o volume de atividades que vocês já entregaram, o volume de atividades que está previsto para vocês fazerem, e eu comecei a achar que seria mais interessante fazer uma redistribuição do nosso critério de avaliação. Por quê? Para não acabar sufocando, dar um peso muito grande de atividades em cima de vocês que acabasse extrapolando muito a carga horária da disciplina. Então, com isso, pessoal, a minha sugestão seria que a gente tirasse o trabalho final, tá certo? Que seria entregue em duas etapas, né? A primeira etapa agora no final de janeiro, né? Que a ideia seria já até estar apresentando esse trabalho final para vocês, e aí vocês teriam, essa primeira parte seria mais tranquila, vocês teriam uma semana para fazer, e depois até o final da, da, da disciplina para entregar a segunda parte. Só que como vocês continuam fazendo as atividades semanais, vão ter as listas de exercícios que até semana que vem eu entrego para vocês, que é para entregar junto com a prova, eu achei que ia ficar depois vendo, analisando um pouquinho melhor nessas férias, a gente bota a cabeça um pouquinho mais relaxada para pensar, eu acho que ia ficar muito pesado para vocês, tá? Além das provas que vão ter e etc. Então, qual que é a minha sugestão? Que as nossas avaliações ficassem da seguinte forma: a gente trabalharia, continuaria com as duas provas. Eu acho que duas provas para a gente é tranquilo, é suficiente. Duas provas passaria de 1,5 para 2,5, então aumentaria em 1 ponto, tá? A avaliação contínua, que são esses exercícios, que eu vou ser sincero com vocês, como eu disse no começo, mesmo que vocês entreguem errado, mas que eu veja que há um esforço, uma tentativa de fazer a atividade, eu estou considerando 100%, certo? Então, todo mundo que tentar, pelo menos, fazer todas as atividades já vai ter esse ponto garantido. E as listas de exercícios que eu também passei para 2 pontos. Então, os 4 pontos do trabalho final, eu basicamente dividi 1 ponto para cada atividade, exceto essa avaliação continuada, tá? Porque como é um ponto praticamente de graça, né? Eu mantive ele com 1 ponto apenas. Então, prova 1 e prova 2 passam a 2,5. A lista 1 e a lista 2 passam a valer 2 pontos cada. E aí a gente tira esse trabalho final para não onerar, não pesar ainda mais a carga horária de vocês. Tudo bem, pessoal? Vocês estão de acordo? Professor, eu acho bem interessante, mas você poderia falar um pouco mais sobre como seria o trabalho final também, porque o que que seria proposto no trabalho final e qual tema seria sugerido, por favor? O trabalho final seria uma simulação de uma empresa. Como assim? Vocês trabalhariam em grupos de até 3 ou 4 alunos. Vocês iniciariam como se fosse iniciar uma empresa do zero. É claro que eu ia dar uma série de atividades, mas vocês, de itens, digamos assim, que deveriam ser feitos, mas vocês determinariam, por exemplo, qual que é o capital inicial investido na empresa, os valores que vão envolver as operações, boa parte dessas operações, vocês que determinariam esse valor, tá certo? E aí, o trabalho de vocês seria, nessa primeira etapa, fazer uma série de lançamentos das atividades que seriam propostas aí ao longo de um período, tá? Vocês fariam um lançamento contábil de todas essas operações no diário e no Razonete e elaborariam para a primeira etapa o balancete de verificação dessa primeira parte do trabalho. E na segunda parte, teria um complemento já com o andamento da disciplina, que a gente entraria em receita e despesa,
gestão de estoque, etc., e as demonstrações contábeis. Na segunda parte, vocês complementariam com mais, não sei, 40, 50 operações, e aí vocês novamente fariam os lançamentos, né, seja em razonete e em diário, o balancete de verificação e elaborariam balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Tá? Por que que a minha intenção era que fosse uma simulação de uma empresa, para vocês verem isso na prática, mas seria uma simulação que também acabaria sendo, pela falta de tempo que a gente tem, basicamente um exercício maior, né? Não seria uma simulação propriamente, que a ideia seria trabalhar mês a mês, mas a gente tem pouco tempo, né? O período foi de 4 meses, sendo que um mês era férias. Então, por isso que eu acabei achando que acabaria sendo como se fosse mais um exercício que vocês já vão fazer dentro das listas de exercício, do que propriamente uma tarefa bacana, assim, desafiadora. Mas a ideia seria essa: vocês fundariam uma empresa, pelo menos questão operacional, fariam todo o lançamento contábil, sendo que vocês poderiam, em algumas operações, vocês que determinariam os valores envolvidos, então teria que ter cuidado para não exceder o montante que tem no caixa disponível, para não exceder o montante que tem no estoque, né? Teria uma dinâmica um pouquinho mais interativa do que o exercício que vem todo prontinho, que você só precisa fazer a parte operacional. Tá? E aí, na primeira etapa, você entregaria parte, que foi vista até agora, em janeiro, e a outra parte até o final da disciplina. Basicamente, era isso o trabalho. Certo? E aí, com o trabalho, não, as listas de exercícios, as atividades se manteriam, só seria mais uma atividade. Entendido? Certo, entendido, professor. Eu, diante de tudo isso, que a gente vai fazer mesmo as listas que, que vão ser parecidas com esse trabalho final, eu estou de acordo em retirar o trabalho. A única alteração seria que, por exemplo, talvez com o trabalho final, as listas seriam pouca coisa menor, que eu já tenho elas elaboradas, a intenção é que trabalhe com umas questões parecidas com o que a gente tem em concursos, no exame de CFC, para quem for para a área de ciências contábeis, algumas questões parecidas com o que a gente tem trabalhado, e aí se o trabalho final se mantivesse, eu adaptaria, diminuiria algumas poucas questões das listas para não ficar tão grande. Tá? Mas eu, raciocinando melhor, eu acho que retirar o trabalho final e manter as listas e as atividades semanais, eu acho que funciona bem e não sobrecarrega tanto assim vocês. Tá? É claro que a carga horária da disciplina vai continuar sendo a mesma, não vai ter muita... não é um facilitismo. É só uma forma da gente tentar não sobrepor tantas atividades e também não pesar tanto assim vocês que já estão fazendo geralmente outras 4 disciplinas que também estão tendo um grau de exigência grande pelo nosso calendário mais enxuto. Beleza? Então, pessoal, mais alguém tem algo a comentar? Vocês estão de acordo? Vocês acham que tá bom assim? Vocês querem que mantenha o trabalho final? Se manter o trabalho final, eu mando para vocês o que eu tinha elaborado. Eu peço para que vocês se organizem em grupos e a gente, no máximo, posterga uma semana a data de entrega da primeira etapa para não ficar tão apertado o prazo. Tranquilo, pessoal? E aí a distribuição de pontos era 4 pontos de trabalho final, eu distribuí 1 ponto para cada atividade e que aí não fica mais equilibrado, né? Se vocês tiverem alguma outra sugestão, só mandar para mim, tá certo? E aí, pessoal, enquanto vocês estão respondendo, né, a maioria vai responder no chat, como que vai funcionar? As listas de exercício, todas elas vão ser com entregas na data da prova, daqui a pouco eu chego lá, tá? Então, a lista de exercício 1 vai ser uma lista de revisão geral do conteúdo da primeira prova e ela vai ser entregue na data da prova.
tá certo? Então, vocês vão receber essa lista até semana que vem, tá? Eu já estou finalizando ela para enviar para vocês, certo? Essa lista vai ter exercícios fechados, abertos de lançamento, e ele vai versar desde o começo da disciplina até a parte que a gente for andar até a prova. Se eu não me engano, o começo da parte de resultado, receita e despesa, tá certo? Já a lista 2 de exercícios, que também vai ser entregue até dia 19 de março, que é até a data da segunda prova, ela vai ser enviada para vocês até 19 de fevereiro. Tá certo? Então, vocês vão ter, em média, um mês para essas listas. Tá? Que eu aconselho vocês irem fazendo aos poucos, conforme a gente vai andando na disciplina. É mais uma forma de vocês reforçarem o que a gente está trabalhando dentro né, das nossas aulas. Não terão exercícios diferentes do que a gente está trabalhando dentro de sala de aula, né? Dentro do caso, não de sala de aula, mas dos nossos encontros síncronos e das videoaulas. Então, não vai ser necessário nenhuma consulta extra. Vai ser sim uma lista de exercícios para vocês praticarem e me entregarem. Essa sim eu vou corrigir de todo mundo, de todas todos os exercícios. E assim que eu tiver corrigido, eu já lanço lá no sistema a pontuação daquela lista, tá? As datas das provas e das listas estão mantidas, certo? E aí, a lista de exercícios, pessoal, vai ser individual, como já estava previsto, tá? Não, isso não mudou pela saída do trabalho, tá? Então, a lista de exercícios continua sendo individual, tá? Eu vou enviar para vocês no máximo até quarta da semana que vem, eu espero já estar com ela finalizada. E aí vocês podem começar a fazer. Eu vou estar à disposição. Infelizmente, a gente até teve pessoa interessada em entrar como monitor voluntário da disciplina, mas a pessoa não se pronunciou mais. Ela fez inscrição e sumiu. Tá? Não fez prova, não entrou em contato comigo. Então, estou assumindo que a gente não vai ter monitor. Então, eu vou assumir com vocês o trabalho de professor e monitor ao mesmo tempo. Então, se vocês tiverem dificuldade, quiserem, a gente pode marcar uma aula extra de tarde, qualquer dia da semana, para trabalhar alguns exercícios da lista que forem mais complicados. Se vocês precisarem de alguma aula de reforço, eu estou à disposição, tá, pessoal? E da forma como vocês já estão acostumados também. Tem alguma dúvida? Pode mandar lá no grupo. Eu tenho tentado responder o mais rápido possível. Eu respondo, falo qual é o problema, de vez em quando eu respondo por áudio, a maioria das vezes por escrito, para que vocês não fiquem desamparados, certo? Essas listas eu vou ajudar vocês no máximo. É claro que eu não vou disponibilizar gabarito antes do prazo, etc. Mas no que vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Ok? Beleza, pessoal? Então fica combinado esse nosso cronograma. Eu vou alterar lá no nosso roteiro para tirar a palavra trabalho final para quem ainda estiver analisando. E já vou ver se eu faço hoje ainda lá no nosso sistema acadêmico o arranjo de como que vai ser a distribuição de pontos na disciplina. Só lembrando uma coisa, pessoal. A pontuação da disciplina será lançada no sistema acadêmico e não no Moodle, tá? O Moodle eu estou utilizando para distribuição de material e para que vocês façam as atividades, certo? Óbvio que vocês, por exemplo, quando a gente for fazer a prova no Moodle, eu vou corrigir a prova direto pelo Moodle e vocês vão ter acesso à nota da prova por lá. Inclusive, como que foi composta essa nota. O que vocês acertaram, o que vocês erraram, o que está bom, o que está ruim. Mas não seguirem pelo quadro de notas do Moodle, tá? Porque eu não organizei aquele quadro de notas. Ali fica muito confuso, porque vão ser vários exercícios de avaliação continuada, então ele daria uma nota para cada um deles, e ia ficar uma confusão até para vocês. Então, vamos, só para ficar claro, que a gente vai utilizar o sistema acadêmico para divulgação e acompanhamento de notas. As atividades vocês podem corrigir ver o que acertou, o que errou, direto pelo Moodle. Ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Tá tranquilo?
Então, só reforçando, não precisa se organizar em grupo. Tá? Eu vi que o pessoal estava alvoroçado com qual que é o grupo, eu estou sem grupo. Não, vamos acabar com aquilo lá, vamos manter sem o trabalho final, sem o trabalho em grupo, tá? Até porque eu sei da dificuldade que é, nesse período de pandemia, vocês se juntarem para fazer e acabar que cada um ia dividir uma parte, depois ia somar tudo e não ia funcionar da forma como eu estava esperando, né? Eu acho que quando voltar presencial, se eu continuar na disciplina, esse trabalho vai ser mais proveitoso do que da forma remota, sendo que vocês não podem se encontrar. Certo? Tranquilo então, gente? Beleza. Vamos continuar aqui então, que eu preparei um breve resumo, tá, pessoal? Perpassando sobre os principais assuntos que a gente trabalhou ao longo do nosso primeiro mês de aula, né, que a gente teve, tá? Então, a ideia, pessoal, é só a gente relembrar os principais pontos para que a gente volte a engrenar na contabilidade, né, para que a gente não fique tanto tempo parado assim. E só lembrando que essa revisão, ela não substitui o conteúdo que já foi trabalhado, tá? Então, por exemplo, estudar para uma prova, não se baseia exclusivamente pela revisão, tá? A revisão, estou pegando os principais pontos. Não significa que só vai cair na prova, que daqui a um mês, o que está na revisão, até porque a gente ainda tem conteúdo para ver, tá? Mais próximo da prova, eu vou dar uma direcionada melhor nesse conteúdo, o que vai ou não cair, para que vocês possam se preparar, ok? Mas a matéria ela é contínua, tá? Então a gente vai ver que o que a gente vai começar a ver agora é a continuação do que a gente viu até a paralisação. E por isso que é interessante a gente fazer essa revisão, certo? Então, vou começar a revisão. Qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida ou que querem fazer algum comentário, vocês podem abrir o microfone e falar, vocês podem abrir o chat e mandar a mensagem de vocês, tá? Eventualmente eu posso fazer uma perguntinha aí para ver quem está comigo e quem está dormindo, beleza? Bom, o que a gente viu até o presente momento, né? Se eu perguntasse para vocês, eu acho que vocês teriam um pouquinho de dificuldade de lembrar, porque a gente vai lembrar do quê? Da ceia, do chocotone que a gente comeu, né? Do panetone, do tio do pavê. Não sei se muita gente mora próximo, se pôde reunir família, mas férias a gente quebra, né? A gente apaga tudo que a gente viu, é como se fosse uma memória RAM do computador, né? Não sei se vocês gostam de informática, mas você deleta tudo que estava lá para iniciar um novo. Aí você vai preocupar com futebol que está terminando, a vacina que está chegando, e aí quando você vai ver, cara, o que é contabilidade, cara? Contabilidade não é fazer conta, né? Não é exatas? Não. Então vamos lembrar o principal que a gente viu até aqui, tá certo? Primeiro, as noções introdutórias de contabilidade, o que é contabilidade, para que ela serve, objeto, objetivos, usuários. O CPC 00, que é quem norteia a contabilidade, né? A estrutura conceitual da contabilidade. Também vou passar só os principais pontos, não substitui o conteúdo ministrado sobre o CPC 00. E aí o registro contábil, que é a principal parte da nossa disciplina, aquela que a gente está mais tempo trabalhando e que continuaremos trabalhando, tá certo? Para que a gente tenha em mente exatamente o funcionamento da lógica contábil. Tá? E aí o método das partidas dobradas e razonete e lançamento diário, que foi onde a gente encerrou lá na última aula de dezembro, tá certo? Então, só para lembrar, qual que era o objeto e o objetivo da contabilidade? Não respondam panetone, por favor. Respondam o que vocês acham o que vocês lembram do objeto e do objetivo. Não precisa ser um conceito de livro, e sim que vocês lembram. Professor, não lembro direito, mas eu acho que o objeto da contabilidade era o patrimônio, né, de alguma empresa, e o objetivo era a mensuração desse patrimônio para
Para ter uma noção maior do que está acontecendo, né? De quanto qualitativo, quantitativo, quanto a esses dois aspectos. A lógica é praticamente essa aí mesmo, Armando. O objeto está certinho. O objeto é o patrimônio. Patrimônio entendido com bens, direitos e obrigações da entidade. O objetivo da contabilidade é informar, né? É gerar informações aos usuários, sejam eles internos ou externos, das informações úteis para que possa ser tomada alguma decisão do ponto de vista econômico, financeiro, operacional, estratégico, ou seja, dar informações que possam ser úteis aos seus usuários para aquela finalidade que eles possam ter, para aquilo que eles desejam fazer com as informações, certo? E aí, para a gente atingir esse objetivo, é que a gente identifica, mensura e registra atos e fatos que afetam o patrimônio da entidade. O que a gente tem feito nessa primeira parte da disciplina, basicamente é identificar os fatos, mensurar e registrar, tá? Mas a contabilidade não é só isso, tá? Isso é uma parte mais operacional, mais mão na massa da contabilidade. Ela também produz os relatórios sobre o patrimônio, sobre a situação econômica, financeira da entidade e analisa esses relatórios, né? Através desses relatórios surgem as informações úteis, tá certo? Então há um caminho a seguir, tá certo? Então não pensem, não achem que é só a contabilidade é só fazer débito e crédito. Débito e crédito é a escrita contábil, é a forma como a gente tem para registrar as operações. Mas isso não é o objetivo da contabilidade. É o meio que a contabilidade utiliza para alcançar o seu objetivo, que é produzir informações. E a gente vive, pessoal, na era da informação, né? Hoje em dia, o que mais está dando retorno financeiro, né, para as empresas, para as pessoas físicas ou jurídicas que trabalham com negócios, é informação. Tá certo? Por isso que hoje todo site que você entra pede autorização para usar cookie, né? Para guardar todas as informações que você está fazendo ali, para depois vender para alguém e esse alguém te oferecer um produto que você está procurando, sem que você tenha sequer pesquisado naquele site. É um tipo de informação. A contabilidade gera outro tipo de informação. Tá certo? A gente vive nessa era da informação e a contabilidade cada vez mais se torna importante nesse papel de produzir informações sobre a situação econômica, financeira e patrimonial de uma entidade. Certo? Bom, a gente viu outras coisas, a gente falou um pouquinho dos usuários, né? Que a gente viu que praticamente todo mundo pode ser usuário da contabilidade, né? Desde dos usuários internos, que são os diretores, os gerentes, os donos da empresa, os investidores, os funcionários que podem estar interessados em saber como está o andamento da empresa para ele receber aquele PLR no final do ano, né? Participação nos lucros, enfim. Os usuários externos, que a gente pode colocar os concorrentes, os fornecedores, instituições financeiras, o próprio governo, a sociedade em geral, né? Que esperam ali saber o andamento daquela empresa. Então, assim, basicamente, todo mundo pode ser um usuário da informação contábil, um usuário da contabilidade. É claro que a contabilidade se destina a alguns usuários mais especificamente, né? A contabilidade não gera informações para os concorrentes, ela gera informações para um grupo prioritário e os concorrentes, as sociedade em geral, ela pode fazer uso daqueles relatórios, tá? Mas o relatório não tem uma destinação específica. Não é produzido um relatório para atender cada um dos seus usuários. Os relatórios são gerais, tá? E aí cada um tenta extrair a informação necessária daquele relatório da forma como melhor lhe atender. Beleza? Os princípios contábeis. A gente viu que temos 3 princípios ali principais, né? Princípios principais, que é até meio redundante, mas que é um termo que até caiu em desuso, né? No que a norma que trazia os princípios contábeis foi revogada, mas eles continuam, mesmo que de forma indireta, eles continuam presentes na hora de se proceder a algum tipo de atividade contábil.
O primeiro princípio é o princípio da entidade, que é aquele que o patrimônio da entidade, da pessoa jurídica, ele não pode ser confundido com o patrimônio de seus sócios. Ou seja, abrir um MEI, tá? Hoje em dia, todo mundo que está iniciando nessa carreira empreendedora acaba começando com um MEI, né? Que tem um faturamento um pouco mais reduzido, mas que tem algumas facilidades fiscais e etc., né? Menos burocrático para se abrir, entre outros. Abrir um MEI, tá? E eu estou vendendo materiais de escritório, tá? O dinheiro que a minha empresa, meu CNPJ, que eu abri, está gerando, está faturando, é dinheiro do CNPJ, do meu MEI, não meu. Há que se dividir as pessoas, tá? E esse é o principal ponto de dificuldade dos pequenos e médios negócios, tá? Por quê? A pessoa acha que o dinheiro tá lá, é dinheiro. Ah, a empresa é minha, então o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é da empresa. Da mesma forma que se, por exemplo, num primeiro momento, se um ex-funcionário entrar na justiça contra a empresa, né, pedindo recursos que deveriam ter sido pagos na época, o patrimônio do dono da empresa, num primeiro momento, ele não é afetado. Ele é afetado apenas o patrimônio da entidade, da pessoa física, pessoa jurídica. Tá? Então, há essa segregação entre pessoa física e pessoa jurídica. Isso não pode ser confundido. Para os dois lados. Tá? Eu nem posso pegar dinheiro da pessoa física e botar na pessoa jurídica sem um aumento de capital, coisa do tipo, como eu não posso pegar o dinheiro da empresa e começar a pagar minhas contas de casa. Isso não existe. Tá? Um princípio muito importante e que muitas vezes é confundido. Tá? E isso dá um problema danado lá na frente, principalmente do ponto de vista tributário. Tá? Quem faz esse tipo de problema pode sofrer danos pesados. O princípio da continuidade, a empresa espera-se que a pessoa física, pessoa jurídica, perdão, ela seja contínua, né? Então ninguém abre uma empresa pensando em fechá-la, a não ser que seja uma empresa que tenha sido criada com data, né, para uma atividade específica de início e fim, tá certo? Mas de uma forma geral, as empresas têm funcionamento esperado por um longo período, um período indeterminado. Então a contabilidade deve levar isso em consideração na hora de fazer as suas operações, na hora de registrar, de estruturar e fazer os relatórios e a análise e produção de informações. A empresa, ela é um organismo vivo e que não e que tem data indeterminada de funcionamento. Temos empresas com mais de 100 anos de funcionamento, uma Nestlé da vida, Ford. Então, assim, eu não sei quando ela vai acabar. Né? Esperamos que as empresas não acabem, né? Porque são geradoras de empregos, de tributos, etc. Então, assim, a contabilidade deve se embasar nessa continuidade para poder executar suas operações. Beleza? E o último, e tão importante quanto os demais, é o princípio da competência, que a gente falou um pouquinho lá nas primeiras aulas, quando falamos dos princípios, e falamos de novo quando entramos no CPC 00, porque ele reforça o princípio da competência, e vamos falar a partir da semana que vem, quando entraremos em receita e despesa. E é uma coisa que confunde muita gente, tá certo? O princípio da competência diz que os fatos, os efeitos das transações devem ser reconhecidos no momento em que eles ocorrem, nos períodos a que eles se referem, ainda que não haja movimentação financeira. Ou seja, a empresa vendeu, meu MEI, tá? Vendeu material de escritório a prazo, na data de hoje. O recebimento vai ser no dia 28 de fevereiro, certo? Se eu vendi hoje, a receita ocorre hoje. O faturamento ocorre hoje. A nota fiscal foi emitida hoje. Então, aquilo ali já é faturamento para a minha empresa hoje. Algo, mas não recebeu o recurso. Talvez nem receba. Beleza. Mas aquela operação ocorreu em janeiro, então os impactos delas devem ocorrer, devem pertencer ao mês de janeiro. Tá certo? Ela não tem relação com o caixa, e sim
com a data em que a operação efetivamente ocorre. Ok? Esse é o conceito de princípio ou regime de competência, certo? A partir de semana que vem, a gente falando de receita e despesa, a gente vai trabalhar muito com isso aqui e vocês vão ver na prática como que funciona isso. Que hoje pode ficar parecendo meio viajado, tá certo? Mas já é uma pincelada do que vocês vão ter a partir da semana que vem. Já que eu falei do CPC 00, né, a gente teve uma aula só para falar dele, então eu vou resumir isso aqui em 5 minutos. 2 pontos que são extremamente importantes, que são os usuários de acordo com o CPC 00 e as características qualitativas. Essas características qualitativas, pessoal, dessa parte mais teórica da contabilidade, é um dos conceitos mais importantes, certo? Porque eles devem ser observados no momento em que você faz o registro, a mensuração das operações, em que você elabora as demonstrações contábeis, em que você produz relatórios que não sejam as demonstrações. Então, por isso que ele é tão importante, né? E a gente vai revisá-los agora. Começando pelos usuários. A gente viu, né? Eu até comentei com vocês alguns minutos atrás, que a contabilidade tem uma série de usuários diferentes, sejam eles internos ou externos. Praticamente todo mundo pode ser usuário da contabilidade. Mas de acordo com a estrutura conceitual, com o CPC 00, os usuários principais ou primários são 3. São os investidores existentes em potencial, os credores por empréstimos e outros credores, tá? Como fornecedores, enfim. É um conceito que acaba sendo bem abrangente também. Mas qual que é a ideia do usuário primário? São aqueles usuários a quem as demonstrações contábeis, as informações contábeis são produzidas primariamente. Ou seja, quando eu elaboro um balanço patrimonial, quando eu elaboro um relatório contábil qualquer que seja, eu tenho em mente esses 3 grupos de usuários: os meus investidores, os existentes e os futuros, né, os potenciais investidores, aqueles meus credores, por empréstimo, as instituições financeiras, ou outros credores, como os fornecedores, como o governo, etc., para elaborar o meu relatório. Não significa que esses usuários podem vir diretamente para mim e exigir determinadas informações. Não, não é esse caminho. Mas significa que no momento em que se elabora os demonstrativos, são esses usuários que eu tenho em mente na hora de produzir as informações. Certo? Independentemente de qual empresa que estejamos falando. Por isso que eles são considerados usuários primários. Certo? Então, por exemplo, os administradores da empresa, né, os gerentes, gestores, etc., não são considerados usuários primários. Até porque eles têm acesso a informações internas, eles não precisam dos relatórios contábeis publicados. Eles conseguem ir diretamente no contador e pedir as informações que eles precisam. Empregados, funcionários, colaboradores, também não são considerados usuários primários. Sociedade em geral? Também não. Concorrentes? Também não. Tá certo? Esses ficam como se fossem usuários secundários. Ok? Tranquilo? E as características qualitativas da informação contábil útil. Esse é um ponto muito interessante, né? São 6 características e elas são segregadas em características qualitativas fundamentais e de melhoria. Vocês conseguem lembrar pelo menos uma característica? Não precisa informar a princípio se ela é fundamental ou de melhoria, mas vocês conseguem lembrar uma característica qualitativa da informação contábil? Ou estão 100% enferrujados? Professor, lembro da compreensibilidade, né? Que tem que ser, que o relatório deve ser compreensivo para todos os usuários, né? Perfeito. Armando, já que você falou dele, você lembra se ele é fundamental ou de melhoria? Professor, eu lembro que era do segundo que a gente estudou. Então, é melhoria. O segundo que a gente estudou, eu acho que é melhoria. Melhoria. Perfeito. Isso mesmo, tá certinho. Mais alguém, pessoal? Mais alguém lembra de mais um?
Tá vendo? Tô achando que foi bom fazer essa revisão. Vocês estavam totalmente desligados da contabilidade. Se eu desse uma prova hoje, nossa mãe. Mas não culpo vocês, não. Realmente ficar um mês parado é complicado para a gente relembrar os assuntos. Tá? A gente tem 6 características qualitativas, 2 consideradas fundamentais e 4 de melhoria. As 2 fundamentais são a relevância e a representação fidedigna. Por que elas são consideradas fundamentais? Porque a informação, para ser útil, elas precisam necessariamente ser relevantes para o meu usuário. Ser relevante significa que pode influenciar a decisão do meu usuário e precisam representar fidedignamente aquilo que ela se propõe a representar, tá certo? E nisso de representar fidedignamente, ela precisa ser completa, neutra e livre de erros materiais, tá certo? Ou seja, vamos tentar lembrar das últimas operações que a gente fez. Falando de uma aquisição de um carro, é uma informação relevante, né? Porque é um ativo de valor considerável, né? Principalmente se a gente estiver trabalhando com uma empresa de médio e pequeno porte, lá 60 mil reais é muito dinheiro para uma empresa pequena, né? Então ela tem sua relevância, ela pode influenciar a tomada de decisão por parte dos meus usuários, então ela tem essa característica da relevância. E para eu poder, né, ter utilidade nessa informação, nessa aquisição desse veículo, eu preciso registrar corretamente qual foi o veículo adquirido, o valor exato, colocar na organização, nas contas contábeis corretamente, para que não haja erros, para que não seja, para que ela possa representar exatamente o que aquele evento é. Então, preciso lá debitar a conta veículos, acreditar a conta caixa, se foi pagamento à vista, o valor de 60 mil, colocar o histórico certinho, para que eu possa estar registrando efetivamente, ó, essa foi a aquisição do veículo nesse valor, tal, tal, tal. Beleza, pessoal? Então, são as 2 características consideradas fundamentais. Sem a observância de qualquer uma dessas 2 características, a informação não é útil. Já as características de melhoria, que aí entra a compreensibilidade, que o Armando falou, entra também a comparabilidade, verificabilidade e tempestividade, tem como função melhorar a qualidade da informação contábil, incrementar a utilidade dessa informação. Então, a informação precisa ser comparável, eu preciso comparar itens semelhantes com itens semelhantes, né? Preciso ter essa comparabilidade, da mesma forma que eu preciso comparar os relatórios que eu gero naquela minha empresa ao longo do tempo e também com outras empresas do mesmo setor. Eu preciso ter essa capacidade de poder comparar as informações geradas, ser verificável, ou seja, eu preciso verificar se aquela informação realmente está condizente com o que ela se propõe a representar, né? Ser tempestiva, vir em tempo hábil, né? Para que a decisão possa ser tomada. E a compreensibilidade, que eu nem adiciono nada ao que o Armando falou, que ele falou tá certinho. Beleza? Então, são as informações, as características que eu preciso ter para a informação contábil poder ter utilidade aos meus usuários. Beleza? Tranquilo? Para o pessoal aí que vai seguir carreira contábil, vai concluir o curso de Ciências Contábeis, fazer a prova de CRC. Certeza absoluta que pelo menos uma ou 2 questões sobre CPC 00, sobre características qualitativas, cai no exame de suficiência, na prova de CRC. Certo? Para o pessoal que não vai fazer o curso de contábil, mas pode eventualmente trabalhar com contabilidade ou gerenciar uma empresa e precisar de informações contábeis, vocês vão ver isso na prática, como é importante que a informação venha em tempo hábil, que ela possa ser comparável com períodos anteriores, com empresas anteriores, que é compreensível, que senão você vai olhar aquele relatório e falar assim, caramba, o que é isso? O que é esse monte de número? Certo? Então, vocês vão ver na prática essas características qualitativas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar?
Tranquilo, né? Estou indo um pouco mais acelerado, porque a gente está fazendo 50 anos em 5, né? A gente está fazendo 45 dias de aula em meia hora, 40 minutos. Então, é necessário dar uma agilizada, ok? Bom, entrando nessa parte mais recente que a gente estava na disciplina, onde falávamos do patrimônio, da equação patrimonial, de como mensurar e registrar esse meu patrimônio, né, que é uma das ferramentas que a contabilidade utiliza para gerar informação, a gente viu que o patrimônio pode ser dividido em 3 grandes grupos: ativo, passivo e patrimônio líquido, certo? O ativo, ele compreende, de uma forma bem simples, né, de entender, todos os bens e direitos que aquela pessoa física, que aquela empresa dispõe, certo? E toda vez que eu faço contabilidade, eu expresso esses bens e direitos em moeda corrente, certo? Então, quando você olhar um balanço, um relatório que seja contábil, tem lá escrito estoque 500, não significa 500 unidades de estoque. Significa 500 reais, 500 dólares, 500 mil reais, dependendo da unidade monetária que a gente esteja trabalhando, aplicados no estoque. Beleza? 200 veículos não é uma frota de 200 carros, e sim 200 mil reais aplicados nesse bem veículo. Ok? O passivo compreende as obrigações exigíveis, as obrigações a pagar, valores em moeda corrente também, que a empresa deve a terceiros. Quem podem ser esses terceiros? Funcionários, colaboradores, né? Próprio governo, os impostos a pagar, os credores, né? Bancos, fornecedores, contas a pagar que você adquire de outras empresas que não são necessariamente fornecedores de matéria-prima ou material para revenda, o valor que você deve aos seus acionistas a título de dividendos, e assim sucessivamente. Tudo que eu devo a terceiros, a gente chama de passivo. E o patrimônio líquido, ele representa o que a gente chama de riqueza líquida da entidade, porque ele é o valor residual entre o ativo menos passivo. Ou seja, ativo menos passivo dá o PL. Então, se o PL é positivo, eu tenho uma riqueza gerada na empresa, o que a gente chama de capital próprio, recurso que é próprio da entidade ou dos seus sócios. Beleza? E aí, a gente organizando essa equação de ativo menos passivo igual a PL, a gente chega nessa equação básica aí de ativo igual a passivo mais PL. Basicamente, eu só tirei o passivo daqui e passei para depois do igual mudando o sinal, né, pessoal? Quem fez aí matemática 1, lembra dessa operaçãozinha logo no comecinho da disciplina, tá? Para poder organizar de uma forma que fique da forma como é apresentada no balanço patrimonial. Ativo de um lado, sempre do lado esquerdo, e passivo, IPL, do outro lado, do lado direito, certo? Mesmo que o PL dê negativo, ele vai ficar naquele lugar, não muda de lado, tá? Essa estrutura ela é igual para qualquer situação, beleza? Então, a gente pode ver que na contabilidade sempre há essa questão da igualdade. Uma coisa é igual à outra. Justamente porque a contabilidade, o patrimônio da entidade que a gente está mensurando e produzindo relatórios, ela está equilibrada, está em equilíbrio. E essa é a base fundamental da contabilidade. Ok? Tranquilo? Joinha. Para a gente terminar, né, passando aí para o finalzinho dessa nossa revisão, depois a intenção é trabalhar corrigindo um exercício que a gente que estava lá na lista de vocês, a gente faz rapidinho, tá? É preciso lembrar o registro contábil. A gente viu que é ativo, passivo, PL, mas a gente tem que lembrar, principalmente, que eu preciso classificar e registrar as operações, os itens que estão sendo movimentados dentro da minha empresa.
E esse registro contábil se dá através de uma mecânica chamada método das partidas dobradas. No que consiste? Consiste que toda operação tem uma ou mais origem de recurso e uma ou mais aplicação de recurso. Então, a lógica contábil é: o recurso sai de um lado, sai de um lugar e vai para o outro. Ele tem a sua origem e tem a sua aplicação. Isso sempre, certo? A gente apelida carinhosamente a origem de recurso como crédito, tá certo? Que a origem de recurso é onde gera o crédito para eu financiar a minha empresa, tá certo? Então, toda vez que naquela operação aquilo é uma origem de recurso, é um crédito. E a aplicação de recurso, um débito. Então, é daí que vem os termos débito e crédito. Crédito, origem de recurso, débito, aplicação de recurso, tá? Até botei de novo aí o Thiago Neves, que eu sei que vocês gostaram da vez quando a gente trabalhou isso dentro de sala de aula, tá? E justamente porque toda operação tem uma origem de recurso e uma aplicação de recurso, é que surge esse método das partidas dobradas, que é bem novinho, lá da década de 1400, lá dos anos 1400 e bolinha, tá? Tem mais de 600 anos, que diz que o registro de qualquer operação implica que há um débito em uma ou mais contas, deve corresponder um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja igual à soma dos valores creditados. Ou seja, toda vez que eu lanço um débito, eu tenho crédito de igual valor. Esse é o equilíbrio contábil, tá certo? Por isso, toda operação contábil eu vou ter um débito e um crédito, uma origem e uma aplicação. Pode ser mais de uma origem, pode ser mais de uma aplicação. Mas os valores se equivalem, ainda que com várias contas movimentando aquela operação. Então, toda a soma do valor debitado sempre será igual à soma dos valores creditados. Isso é uma regra. Isso não existe exceção para essa regra, tá certo? Inclusive, se você fez em qualquer momento uma operação que falhe, né, que não dê igual débito e crédito, você fez alguma coisa errada. Dá uma conferida, olha de novo, vê, porque provavelmente tem alguma coisa que ficou faltando. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, como a gente trabalha do ponto de vista patrimonial em ativo, passivo e PL, é interessante a gente lembrar a natureza de cada um dessas contas. Tá? Por exemplo, o ativo. O ativo, por natureza, é uma conta de aplicação de recurso. Ou seja, é destinação daqueles recursos que estão sendo aplicados na empresa. Por isso, a gente fala que o ativo é uma conta de natureza devedora. A gente não falou que a aplicação de recurso é débito? Então, se o ativo é por natureza aplicação de recurso, ela é por natureza uma conta devedora. Então, para ter saldo positivo no ativo, tem que ser um saldo devedor. Então, se eu tenho 500 mil no estoque, eu tenho 500 mil de saldo devedor no estoque. Se eu tenho 10 mil reais no caixa, quem dera, significa que eu tenho 10 mil reais em débito no meu caixa, porque é a aplicação de recurso. Então, toda vez que eu estou falando de um ativo, eu aumento no débito e diminuo no crédito. Ok? Tranquilo? O passivo tem a natureza invertida do ativo. Por quê? Porque o passivo, ele é, por natureza, uma origem de recurso. Então, como a gente viu que a origem de recurso é crédito, então o passivo tem natureza credora. Assim, para ter um saldo positivo, o seu saldo deve ser credor. Assim, o passivo aumenta no crédito e diminui no débito. Lembrando aí, para quem não lembra, nosso esquema aqui do lado esquerdo é o nosso razonete, tá certo? Estou deixando essa parte prática para fazer um exercício rápido com vocês
Agorinha, a gente está terminando essa revisão. Ok? Então, ó, para o passivo diminui no débito, aumenta no crédito. E o PL? PL também é origem de recurso, né? Só que uma origem de recurso com uma natureza diferente, uma origem de recurso que vem fora da empresa, digamos assim, ou que é gerada internamente, ou que vem dos sócios, ou que é gerado dentro da própria empresa. Mas não deixa de ser uma origem de recurso. Capital social, reserva de lucros, etc. E aí, ele tem a natureza credora, porque é a origem de recurso, também o seu saldo positivo sempre será credor. Então, se eu tenho uma conta saldo devedora no patrimônio líquido, ela está negativa. Pode acontecer? Pode acontecer. Aquele capital a integralizar que a gente trabalhou ao longo da disciplina é um exemplo de uma conta negativa do patrimônio líquido. Okay? Mas a lógica é a mesma, do passivo. Aumento no crédito, diminuo no débito. Certo? E aí, para ajudar vocês, a gente tem esse esquema. Ativos são naturezas devedoras, então sobe no débito, diminui no crédito. Passivo e PL, natureza credora. Sobe no crédito, diminui no débito. Até por isso que eles são organizados dessa forma no balanço patrimonial. Para que a gente tenha tudo que for do lado esquerdo de natureza devedora, o que for do lado direito, natureza credora, respeitando o nosso razonetezinho, né? Sempre o débito do lado esquerdo, sempre o crédito do lado direito. Ok, pessoal? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, para a gente poder encerrar essa nossa revisão, faltou a parte mais prática, né? Que é bom a gente dar uma relembrada na questão do lançamento, tá, pessoal? Por questão de tempo e porque a lógica é ser uma revisão, eu não vou jogar para vocês, tá? Não vou pedir para que vocês me respondam, tá? Eu vou fazer junto com vocês dessa vez. Nas próximas aulas, atividades, vocês vão fazer e eu vou corrigindo ou dando ok ou tá errado. Mas para essa eu vou fazer com vocês me acompanhando. Beleza? Bom, deixa eu fazer uma mudança aqui na forma como eu estou compartilhando aí com vocês. Beleza. Pessoal, eu optei por pegar esse exercício aqui, tá? Que é um exercício que vocês fizeram duas vezes, né? Vocês fizeram primeiro fazendo só por razonete, depois com o lançamento no diário, justamente para que vocês tivessem um gabarito, tá? Então, vocês vão ver se vocês fizeram certo, se fizeram errado, onde acertaram, onde erraram. E eu vou tentar fazer aqui de uma forma onde eu vou até abrir uma outra aba aqui, vou deixar aqui para os diários, e no outro eu deixo razonetes. Tudo bem, pessoal? Tá compartilhado aí, né? Deixa eu até confirmar. Não, tá compartilhado. Se der algum problema aí, vocês me falam. Então, vamos começar. Em 1º de julho de X4, a empresa Gama iniciou suas atividades, tendo realizado as seguintes operações. 1º de julho, investimento de 150 mil em dinheiro de capital total subscrito, 300 mil. Ou seja, 300 mil foi integralizado, parte em dinheiro e parte ainda será integralizada. Vamos fazer primeiro aqui, no lançamento diário, e depois a gente passa para o razonete. Aqui vai ser o código da operação, tá? Porque a gente precisa ter. Vamos botar aqui, Varginha, 1º de julho de X4. Primeira parte aqui é ver qual é a operação, o que está debitando, o que está creditando. Então, eu estou fazendo um investimento, um aporte de recurso, onde parte está sendo feita em dinheiro, parte será integralizada no futuro. Então, nessa operação, a gente vai ter um lançamento devedor, na verdade, 2 lançamentos devedores, e um lançamento
Credor. Vamos reduzir aqui assim. Eu vou debitar a conta. Qual que é vamos fazer por partes, né? Qual que é a origem do recurso? É o investimento feito pelos sócios. Quanto que foi investido? 300 mil. Então, a gente abre aqui capital integralizado, ou capital social, tá, pessoal? Da forma como preferirem, no valor de 300 mil. Vamos mudar essa coluna aqui para botar os em valor contábil, que fica mais bonitinho, né? Desses 300 mil, 150 foi em dinheiro, então debita a caixa, foi a aplicação do recurso, toda aplicação é um débito, 150 mil. E o resto ainda vai ser integralizado. Então, a aplicação dos outros 150 mil é no que a gente chama de capital a integralizar. Lembra daquela continha que eu falei que ela é do PL, mas tem natureza devedora? Que ela é negativa no PL? Então, tá aí um exemplo dela. Beleza? E aí, se a gente for colocar o histórico, esse primeiro eu vou fazer o histórico, nos próximos eu vou omitir o histórico, mas eu vou falar para vocês, eu só não vou digitar, tá? O que a gente pode colocar no histórico? Vamos colocar integralização de capital por parte dos sócios, o valor total de 300 mil, sendo 150 mil já integralizado em dinheiro e o restante a ser integralizado em data futura. Beleza. Coloquei o histórico da minha operação. Ah, professor, esse histórico pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V do que está no enunciado? Em geral, ele é quase isso, tá, pessoal? É porque você, na prática contábil, você não vai ter um textinho te falando o que está acontecendo. Você vai receber um documento, uma nota fiscal, um contrato, e lá vai estar as informações. Você vai ler e vai fazer esse registro, tá? E aí, o histórico você vai ter que criar conforme aquele documento que você está recebendo, tá? Por isso que nesse primeiro momento parece ser um Ctrl+C, Ctrl+V do que está no enunciado. Mas a gente tenta sempre colocar de uma forma mais facilmente inteligível. Ok? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Podemos ir para o razonete? Beleza. Então, bora para o razonete. O razonete, pessoal, vai seguir a mesma lógica. Eu vou ter aqui, vou abrir uma conta chamada caixa. Eu geralmente boto caixa nessa aqui, porque o caixa tem mais operações, tá? E vou abrir duas contas aqui, capital a integralizar e capital integralizado, ou capital social, tá? Pessoal, macete, se você fez primeiro o lançamento diário, se você entendeu a lógica por lá, aqui é só você praticamente tirar o que está lá e passar para cá. O que a gente viu lá no diário? A gente viu que não foi dois débitos, um no caixa de 150, um capital integralizar 150 e capital integralizado 300? Então, a gente só vai trazer isso para o razonete, certo? E é interessante que a gente faça o razonete, porque o razonete auxilia bastante a gente na hora de elaborar as demonstrações contábeis, tá? Então, os dois deverão ser feitos. Então, no primeiro aqui, eu estou debitando 150 mil no caixa, debitando 150 mil no capital integralizar, lembrando que débito é sempre do lado esquerdo, crédito sempre do lado direito. E creditando 300 mil no capital integralizado. Notem, tanto no razonete quanto no diário, eu estou creditando 300 e debitando 300. A soma aqui, ó. Então, estou respeitando as partidas dobradas. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Beleza. Os outros eu vou fazendo, explicando, mas vou fazendo mais rápido. Se vocês tiverem dúvida, vocês parem e me perguntem, tá? Se alguém mandar no chat e eu não visualizar, alguém que esteja com o microfone aí, abre e me chama que tem dúvida no chat, por favor. Certo? Bora para o segundo. Vamos fazer diferente agora. Vamos começar pelo razonete. Só para vocês verem que não tem ordem. Pode fazer da forma como vocês desejarem.
Em 2 de julho, compra de móveis e utensílios por 50 mil. A prazo, a empresa Gama assinou uma nota promissória para pagamento em 30 dias. Tá? Esse aqui, pessoal, vocês veem que nem tem informação de qual que é a nota fiscal, tá bem cru a informação, tá certo? Mas vamos fazer da mesma forma. Vamos lá. Qual que é a origem dessa operação? A nota fiscal, no caso, perdão, a nota promissória a pagar. Foi uma operação feita a prazo. Então, a origem de recurso não saiu do meu caixa, e sim saiu de um terceiro, de um credor meu, uma pessoa a quem eu devo algum recurso. Então, a gente vai abrir aqui um razonete para notas promissórias a pagar. Professor, pode ser contas a pagar? Pode, sem problema, tá? Tem que ser um nome que tenha relação com o que você está fazendo, tá? Porque como a gente não tem aqui, não está trabalhando com um plano de contas padrão, o nome aqui fica a seu critério. Dentro de uma empresa, você vai ter o plano de contas. Então, você vai utilizar aquele plano de contas, o nome daquela conta especificamente. Então, se a origem do recurso foi a nota promissória a pagar, eu credito, nota promissória a pagar, 50 mil. Sempre colocando a identificação da operação, tá, pessoal? Isso facilita vocês na hora de se organizar, de entender o que está acontecendo. Se tiver algum erro, você consegue encontrar facilmente qual que é a operação e também me ajuda na hora de corrigir, tá certo? E também, quando você vai fazer um lançamento diário, é um dos elementos obrigatórios do lançamento, tá? Origem do recurso, 50 mil, nota promissória a pagar. Qual que é a aplicação do recurso? Móveis e utensílios que foram adquiridos. Então, debito móveis e utensílios. Está centralizado aqui. No valor também de 50 mil, lançamento 2. Notem, lançamento 2, debitei 50, creditei 50. Está equilibrado. Vamos para o diário? Lançamento 2. Vamos botar aqui, Varginha. Agora é o dia 5 de 7 de X4. Opa, 45 não, 4. Eu vi que foi uma conta débito e uma conta crédito. Então, um débito e um crédito. Eu vou debitar a conta móveis e utensílios. Lembrando que é uma conta de ativo, né? É um bem que a empresa possui. Então, sua natureza é devedora. Aumenta no débito. E credito a conta notas promissórias a pagar. Qual que é o valor? 50 mil. Pessoal, geralmente, quando há apenas duas contas, né, uma débito e uma crédito, eu não preciso lançar os dois valores aqui. Posso fazer? Posso. Mas aqui já fica subentendido que, pelo método das partidas dobradas, se o crédito é 50 e eu só tenho uma conta devedora, óbvio que essa conta devedora está recebendo 50 mil também. Beleza? Tranquilo? E aqui eu não vou colocar mais histórico. Viria aqui. Beleza? Vocês coloquem aí. Tá? Só para não ficar repetindo e a gente consumir tempo digitando histórico. Mas qual que seria? Compra de móveis e utensílios a serem utilizados dentro da empresa, segundo nota fiscal tal, do fornecedor tal, no valor de 50 mil reais, a ser pago em 30 dias, através de nota promissória. Beleza, você colocou tudo o que aconteceu nessa operação. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Joia. Vamos para o 3. Em 5/7, olha, eu estou errando a data aqui, ninguém me falou, é 2/7, né, pessoal? Agora que é 5/7. O número 3, em 5/7, compra de mercadoria à vista por 110. Então, novamente, Varginha, 5 de julho de X4. E agora eu vou ter, vamos botar aqui débito e crédito de novo. Eu tenho como origem da operação o meu caixa, porque o dinheiro está saindo do caixa, foi um pagamento à vista. E a aplicação do recurso? Estoque de mercadorias.
Então, se a origem é caixa, eu credito caixa. Pela lógica do débito e crédito, se eu estou creditando uma conta de ativo, eu estou reduzindo o saldo que eu tenho disponível no caixa. Ok? E a aplicação do recurso, estoque de mercadoria, no valor de 110. Novamente, se eu debitei uma conta de estoque, que é uma conta de ativo, eu estou aumentando o meu estoque. Estou dando um saldo positivo no meu estoque de 110. E aqui, novamente, colocaria o histórico, que seria compra à vista de estoque de mercadoria para revenda no valor de 110 mil do fornecedor tal, conforme nota fiscal tal, tal, tal. Beleza? Para a gente saber o que é essa operação. E no razonete? Basicamente, vou lá no caixa, foi a minha origem de recurso, credito, então lanço do lado direito, 110 mil, e debito uma conta que não tem razonete aberta, então vou abrir aqui, chamado estoque de mercadorias, no valor também de 110 mil. Opa, 3. Beleza, gente? Vamos para o 4. Vamos seguindo aqui. Em 8 de julho, mais compra de mercadoria a prazo, agora da CIA Alfa, fornecedores, de forma a prazo, no valor de 70 mil reais. Então vamos lá. Fazendo agora por razonete. Vamos fazendo essa troca aí para vocês verem que não há ordem. Primeira coisa, qual que é a origem do meu recurso? A origem do meu recurso, nesse caso, é a conta fornecedores, porque eu não estou pagando, mas estou criando uma obrigação a pagar com o meu fornecedor. Estou criando um passivo. Então, aqui eu vou abrir a conta fornecedores, CIA Alfa. Lembrando que é sempre interessante, quando eu estiver trabalhando com essas contas de fornecedores, contas a pagar e etc., eu colocar quem que é o meu fornecedor. Porque eu posso ter, dentro de um exercício, dentro de uma prática contábil normal, diversos fornecedores, diversos credores. Então, se eu coloco tudo numa mesma conta, eu vou me confundir futuramente. Tá? Então, tentem segregar ao máximo possível. Dentro de uma empresa, você vai ter uma conta para cada fornecedor seu. E geralmente uma empresa de médio, grande porte pode ter mais de 100 fornecedores facilmente. Ok? Então, é extremamente importante que haja essa segregação. Beleza? Tranquilo. No valor aqui, 70 mil, então a origem de recurso, eu acredito 70 mil do lado direito. Qual que é ou quais são as aplicações de recurso? Nesse caso aqui, só estoque de mercadoria. Aqui, pessoal, como ele não está informando qual que é a mercadoria, a gente pode tomar como verdade que é a mesma mercadoria do primeiro. Então, eu não preciso criar um novo razonete mercadorias da CIA Alfa. Porque quando está no estoque, ainda tanto faz de onde veio. O estoque é estoque, pronto. A única coisa que deveria ser segregada é assim, essa mercadoria que foi comprada no lançamento 3 é papel. Já no lançamento 4, a gente está falando de canetas. Então, são produtos diferentes, podem ficar em estoques diferentes, devem ficar segregados. Mas a origem, se foi da CIA alfa, da CIA beta, da CIA gama, para o estoque, não faz diferença. Tá? Por isso que eu vou utilizar a mesma conta. Então, eu debito 70 mil no estoque de mercadorias. Tá? Tranquilo? No diário, vou abrir aqui o diário, o lançamento 4. Varginha, agora é dia 8 de julho de X4. Também só tive uma conta devedora e uma conta credora, bem simplesinho. Tá? Você tinha travado aqui. Eu debitei a conta estoque de mercadorias e creditei a conta fornecedores CIA Alfa, no valor de 70 mil. Qual que seria o histórico? Compra a prazo de mercadorias para revenda
no valor de 70 mil, a ser pago em 30 dias da CIA Alfa através da nota fiscal número tal. Beleza? Até aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estou indo tranquilo, vocês não estão viajando, né? Estou indo no quem cala consente. Ninguém se pronunciando, estou entendendo que vocês estão acompanhando, tá? Bom, vamos seguindo aqui agora para o 5. Em 12 de julho, venda à vista pelo custo de mercadorias por valor de 160 mil. Eu lembro que esse aqui confundiu muita gente, tá? Lá no, tanto no exercício quanto mandaram para a gente, lá no grupo, alguns eu respondi, todo mundo eu respondi, mas alguns não viram a resposta e acabaram errando na atividade, mas não tem problema. Vamos lá. O que é pertinente aqui de ter vendido a preço de custo? Significa que a empresa, claro que aqui, do ponto de vista único e exclusivamente didático, ela não auferiu lucro na operação. Então, se ela comprou a mercadoria por R$1, ela está vendendo por R$1. Tá certo? Então, não há lucro nessa operação. Beleza? Não há ganho nessa operação. Então, é a única né, atenção que a gente tem que ter aqui na hora de fazer esse lançamento. Coloquemos a data aqui e agora vamos fazer a venda. Vamos ser um lançamento só, né? Um lançamento de primeira forma, né? Um débito e um crédito. Por quê? Porque a origem do recurso agora é o meu estoque. Eu estou me desfazendo do meu estoque para aplicar esse recurso no caixa. Então, estou diminuindo o meu estoque, estou creditando o meu estoque, mas em contrapartida estou aplicando o recurso no caixa. Estou aumentando, debitando o meu caixa. Então, debito caixa, credito estoque de mercadorias. Vou botar merc que nem está nos outros. O valor de 160 mil, tá? Vamos só botar aqui história. Ah, Hugo, mas se a gente for lá no Razonete, a gente vai ver que o total do meu Razonete é 180. Aqui eu estou vendendo por 160. Eu não estou vendendo a base do preço de custo? Não. Aqui, como foi informado que houve a venda a preço de custo, significa que dos 180 mil, eu vendi 160. Então, me sobram ainda 20 mil de estoque de mercadoria. Tá certo? Essa é a atenção que a gente precisa ter. Como que ficaria o meu... Só botei Vartinha, município novo aí. Como que ficaria o meu histórico? Venda de mercadorias a prazo para o cliente tal, ou para clientes diversos, quando você faz vendas para vários clientes dentro da mesma data, tá? No valor de 160 mil recebido à vista, segundo nota tal, ou segundo notas fiscais tal, tal, tal e tal, se eu fiz em mais de uma nota fiscal. Beleza? No Razonete, eu vou fazer o mesmo lançamento. Eu debitei caixa, né? Porque aumentou o recurso do meu caixa, aplicou dinheiro no caixa, 160 mil, de 5, e creditei estoque de mercadoria. 5. Por que é interessante a gente utilizar o Razonete? Porque a gente consegue acompanhar como que está o meu. Está 310 minutos? Está errado. Ah, agora sim. A gente consegue acompanhar o andamento da minha conta. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver que o meu caixa ainda tem disponível 200 mil reais. Se eu fizer a mesma lógica de puxar os somatórios do saldo do crédito para o saldo do débito, eu consigo ver, por exemplo, que o meu estoque ainda tem 20 mil reais disponível. Ainda tem 20 mil reais de itens no estoque. Então, o Razonete, ele tem essa possibilidade de a gente acompanhar operação por operação como que está variando a composição do meu patrimônio, o somatório das minhas contas. E isso é interessante
para a hora da gente montar o nosso balanço patrimonial e também o nosso balancete, que é o próximo assunto que veremos na disciplina. Ok? Professor, caso Diga. ele obtivesse lucro, como seria registrado? Então, nesse caso aí, a gente ainda vai trabalhar isso na disciplina, mas só para você não ficar sem resposta. Eu faria 2 lançamentos, tá? Um lançamento que seria o que a gente chama de baixa do estoque, onde eu reconheço que, por exemplo, vamos pegar que foi vendido 100 mil reais de estoque por um valor de 160. Então, estou baixando do meu estoque 100 mil reais. Esses 100 mil reais é o que a gente chama de custo da mercadoria vendida. Isso vai para o resultado da empresa. Só que eu vendi por 160. Então, eu tive um faturamento de 160. Então, o 160 vai como receita para a minha empresa. Então, do ponto de vista contábil, eu teria 2 lançamentos. Um, eu debitaria caixa e creditaria receita de vendas, no valor de 160 mil. E no segundo, eu lançaria, que é a baixa do estoque, eu debitava 100 mil no custo da mercadoria vendida e creditava 100 mil no estoque de mercadorias. Porque eu estou vendendo por 160 algo que vale 100. Então, eu estou tendo um resultado nessa operação. Nesse caso, um lucro de 60 mil, tá? Se a gente fosse olhar apenas a operação. Mas você pode ficar tranquilo que a gente vai trabalhar muito com essa operação, ainda agora em janeiro. Tá? A gente vai começar amanhã, vocês vão ver balancete, logo em seguida a gente entra com essas operações de receita e despesa. Tá? Mas a lógica é basicamente essa. Eu teria 2 lançamentos ao invés de um só. Um eu reconheço a baixa do estoque, no outro eu reconheço o faturamento com a contrapartida no caixa ou no contas a receber. No caso, se a venda fosse a prazo. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Vocês vão ver que, num primeiro momento, parece assim, cabuloso, né? Difícil, mas é tranquilinho de fazer. Tá? Tudo é prática. Eu tenho certeza que quando vocês viram esse monte de razonete pela primeira vez, acharam que era o fim do mundo. Hoje vocês veem que é a coisa mais simples que tem. Né? Só você saber o procedimento que não tem erro. Vamos para o 6 e penúltimo. Em 19 de julho, o pagamento de 30 mil a Cia Alfa e 5 mil da dívida referente a móveis e utensílios. Tá? Então vamos lá. Se eu estou pagando a Cia Alfa, né, a origem do meu recurso, a Cia Alfa e a nota promissória, a origem de recurso é meu caixa. Então eu vou acreditar 30 mais 5, 35 mil no caixa. Acredito 35 mil no caixa. E aqui é porque não tá, não sei porque não está atualizando automaticamente, mas deveria. Eu acho que meu Excel já está sobrecarregado. Mas é assim. Você vê que no momento que a gente faz o lançamento já há impacto no saldo daquela conta. Qual que foi a aplicação desse recurso? 5 mil foi em pagamento de parte da minha nota promissória e 30 mil pagamento de parte da minha dívida com o meu fornecedor Alfa. Certo? Então, a aplicação é débito, eu debito 5 mil na nota promissória a pagar, lançamento 6, e debito 30 mil na conta fornecedores. Beleza? Então, aqui a gente poderia ver que temos um saldo de 40 mil ainda a pagar para a Cia Alfa e 45 mil ainda a pagar para a nota promissória daquele que me vendeu os móveis e utensílios. Beleza? No diário, vamos baixando um pouquinho. Você vê que vai só aumentando, né? E a tendência numa empresa normal é que esse diário passe de 100, 200, 300, mil, milhões de movimentações diárias. Então vamos lá, Varginha. Agora foi no dia 19 de julho de X4. Agora, pelo que a gente acabou de ver aqui, eu tive 2 débitos e 1 crédito. Certo? Então eu vou abrir aqui 2 débitos e 1 crédito. Histórico, que a gente não vai preencher, mas vai deixar ali para que vocês não se esqueçam da existência do histórico. Eu estou creditando caixa, porque o recurso está saindo do caixa, então está diminuindo caixa no valor de 35 mil.
Debitei notas promissórias a pagar no valor de 5 mil. E debitei fornecedores CIA Alfa 30 mil. Beleza, pessoal? Qual que seria o histórico? Pagamento de... Aqui poderiam ser até dois históricos diferentes, dois lançamentos diferentes, não teria problema, tá? Mas o histórico, pagamento de parte da dívida contraída junto à CIA Alfa pela compra dos materiais no dia tal, no valor de 30 mil reais. Pagamento de parte da dívida com o fornecedor X, referente à nota promissória a pagar, no valor de 5 mil reais. Beleza? Para finalizarmos, vamos ao 7. E aqui a gente coloca novamente. Vardinha, 28 de julho de X4. Qual que é a operação? Em 28 de julho, compra de um terreno por 140 mil, sendo 50 mil em dinheiro e o restante a pagar em 3 parcelas, 30 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro, tá certo? Então, eu comprei um terreno, um débito, né? E 2 créditos, que são as formas de pagamento. Então, as origens de recurso foi 50 mil em dinheiro, 90 mil a prazo. E a aplicação de recurso, 140 no terreno. Então, um débito e 2 créditos. Certo? Debitei a conta terrenos, porque é a aplicação do meu recurso, 140 mil reais. E de onde que veio o recurso para pagar o terreno? 50 mil saiu do meu caixa, que foi pago em dinheiro, e os outros restantes ficou em contas a pagar, valor de 90 mil. Novamente, um débito de 140, 2 créditos que totalizam 140. Então, estou respeitando o método das partidas dobradas. No razonete, eu vou creditar aqui o caixa no valor de 50 mil, né? Lançamento 7. Vamos dar nossa atualizada aqui, que não está atualizando sozinho. Certo? Ainda sobram 115 mil de dinheiro no caixa. E vou precisar abrir 2 razonetes. Um razonete para terrenos e outro razonete para contas a pagar. Posso jogar mesmo do notas promissórias a pagar? Não, porque não foi falado se foi pagamento de notas promissórias. E segundo, porque é sempre bom, como a gente está falando de itens comprados, de passivos diferentes, obrigações diferentes, vamos segregar para não confundir a nossa cabeça. Então, debitei 140 mil no terreno, visto que é uma aplicação de recurso, né? E é uma conta do ativo, então se eu estou aumentando esse ativo, eu estou debitando esse ativo. E o crédito de 90 mil no contas a pagar, que é o que eu tenho para pagar em 3 parcelas diferentes. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Deu para acompanhar o nosso exercício? Como eu disse, vocês já fizeram esse exercício das duas formas, mas é bom que vocês já conseguem acompanhar o trabalho que vocês fizeram. Se está certinho, se está errado. Ok? Pessoal, vou parar aqui a apresentação e vou parar a gravação. Vocês têm algo mais